Olá, tudo bem? Aqui é a professora Gabriela com o tema da aula Sistema Respiratório. Bom, nessa aula a gente vai falar sobre os órgãos do sistema respiratório e suas respectivas funções e anatomia também, tá? E no finalzinho da aula a gente tem alguns distúrbios que o sistema respiratório pode apresentar, tá? Então aqui está na ordem de inspiração, né, na ordem de entrada de ar, né, os órgãos no qual o ar pode passar. Tá? Então, nós temos aí a cavidade nasal, o nariz, como uma opção principal de entrada de ar inicial, né, mas ocasionalmente o ar pode entrar pela boca também, principalmente quando o nariz está entupido. Na sequência, vai passar pela faringe, depois laringe, depois traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos. É muito importante saber a ordem na qual o ar ele passa através da inspiração, tá? E obviamente pela expiração seria o contrário: alvéolos, brônquios, bronquíolos, traqueia, laringe, faringe, boca ou cavidades nasais, tá? Bom, falando um pouquinho sobre as cavidades nasais, nós temos a cavidade nasal, ela é uma das principais partes iniciais, né, da respiração, porque é na cavidade nasal onde a gente vai ter estruturas como os pelinhos do nariz, né, que a gente chama de cílios, tá? E o muco produzido pelas paredes, o epitélio nasal, que vai fornecer algumas funções importantes no início da inspiração, que é aquecer o ar, umedecer o ar e filtrar o ar para levá-lo adiante, né? Então, essa estrutura ela é bastante importante, as narinas e essa cavidade que mostra aqui, ela faz tudo isso com o ar até o ar chegar no seu destino final, tá? Então, a cavidade nasal é extremamente importante. A faringe, galera, é o trechozinho que está representado aqui, ó. É o início da garganta, tá? Um pouquinho antes de chegar no pescoço, esse trechinho aqui é chamado de faringe. É um órgão tubular que tem em comum, ou seja, que faz parte tanto do sistema respiratório quanto do sistema digestório. É uma área extremamente importante porque diz quem vai passar para a digestão ou quem vai passar para a respiração, tá? Então conduz o ar inspirado para as cavidades, das cavidades nasais para a laringe, que é o próximo canal. Então, chegando na laringe, que é a continuação do canal, um pouco mais abaixo da faringe aqui, a laringe já é um órgão somente do sistema respiratório, né? Então, a gente tem aí a laringe, é um órgão muscular fibroso com peças de cartilagem que faz com que esse canal fique aberto, né? Não feche, não cole na hora da inspiração e da expiração. Então, ele possui cartilagens e possui uma área chamada glote, né? Onde tem uma estrutura chamada epiglote, que aqui no aumento vocês podem perceber, essa partezinha branca aqui. Ela funciona como um gatilho, fechando essa área para o ar, para o que foi inspirado, né? E direto para o pulmão, e o que foi engolido, ele aí abre para passar para o sistema digestório. Então, a faringe, na laringe, perdão, tem essa epiglote, né? No final da faringe, início da laringe, vai ter epiglote, que vai estar selecionando ali o que vai para a área correta para evitar o engasgo, né? Embora assim aconteça, devido ali a algumas disfunções do momento. Bom, ainda na laringe, a gente vai observar a presença das pregas vocais, que é essa estrutura aqui, que fica bem no meio da laringe, né? Olhada de cima, essa imagem, que mostra aí com as suas membranas, as dobras que ela possui, quando o ar passa nessas pregas vocais, mais a ação dos músculos que compõem a própria laringe, o movimento da língua e a cavidade interna do crânio vai fornecer a voz do indivíduo. Então, aí nós temos a narina, né? A cavidade nasal aqui. E aí, mais abaixo, quando a gente respira pela boca, o ar vai passar pela boca, garganta e chega aqui na faringe e vai para a laringe, então, direto para as próximas etapas da inspiração. Próximo órgão é a traqueia,
esse órgãozinho aqui, esse trecho aqui, que como vocês podem perceber, tem anéis de cartilagem também, que faz com que esse cano ele fique aberto para que o ar passe. Então, a traqueia é um órgão tubular, né, em formato de tubo, com aproximadamente 10 a 12 centímetros de comprimento e 1,5 de diâmetro, né? Ele fica aberto devido às cartilagens, né? E no final da traqueia, essa parte bifurca, ó, se divide em duas partes, que aí a gente chama de brônquios, tá? Os brônquios também será aberto por anéis de cartilagem, tá? Lembrando que os brônquios são essas duas partes aqui, que a traqueia se divide, né? E também serve como condutor de ar adiante. Quando os brônquios ele se bifurca, perceba que acontecem mais projeções aqui, ele fica mais fino ainda. Então, quando ele se ramifica ainda mais, a gente chama de bronquíolos, tá? É uma estrutura bastante ramificada, se a gente for comparar essa estrutura com a árvore, né? Aqui seria o tronco, aqui seria os galhos mais largos e depois os galhos mais fininhos, ok? Então, os bronquíolos são estruturas ramificadas, né? E no final dos bronquíolos vai ter órgãos ali que são os alvéolos pulmonares, que é onde ocorre a troca gasosa, né? Em formato de sáculozinhos, né? De cacho de uva. A gente vai perceber em uma das imagens mais à frente. Bom, é importante identificar que depois da traqueia, ó, os brônquios e os bronquíolos e os alvéolos, toda essa estrutura aqui fica dentro dos pulmões, tá? Então, o pulmão vai ser uma capa que vai forrar, cobrir os bronquíolos, os brônquios, bronquíolos e os alvéolos. Então, nessa imagem você já percebe que só dá para ver realmente a traqueia aqui ao centro, né? Os brônquios e os bronquíolos ficam para dentro dos pulmões, beleza? Então, o pulmão é um órgão oco, um saco esponjoso, com tamanho aproximadamente 25 centímetros de comprimento. Ele é dividido em porções, né? Você percebe aqui as porções, ele chama de lobo. O direito tem 3 lobos e o esquerdo tem 2 lobos, sendo um pouco menor do que o direito, porque o coração fica aqui ao meio, comprimindo um pouquinho ali o esquerdo, fazendo com que ele seja um pouco menor. Isso não interfere absolutamente nada, né? Esse revestimento que o pulmão tem é chamado de pleura, ok? Bom, aqui está a imagem dos alvéolos, né, que eu tinha comentado que parece com cachos de uva. Então, é justamente isso. E a gente tem centenas de milhões de alvéolos. E é dentro desses alvéolos que tem uma pele extremamente fina, que faz com que o ar passe, atravesse a pele desses alvéolos e caia dentro do sangue. Então, nessa imagem aqui, ó, esse alvéolo ao meio mostra que ele está completamente coberto de vasos sanguíneos. Esses vasos são extremamente pequenos e finos, chama de capilares, tá? Por causa da parede dos capilares e da parede dos alvéolos serem extremamente finas, percebe que eles permitem a passagem do oxigênio, tá? Então, o oxigênio que a gente inspirou, que caiu dentro dos alvéolos, atravessa a membrana do alvéolo, cai dentro do vaso superfino aí, que são os capilares. E aí o oxigênio entra dos capilares na mesma forma que o gás carbônico que veio dos vasos dos capilares cai dentro dos alvéolos. Então, a gente tem essa troca de gases. Enquanto os alvéolos fornecem o oxigênio, os capilares vão fornecer aos alvéolos o gás carbônico que será expirado, ou seja, colocado para fora. Ok? Então, a troca gasosa que a gente chama de hematose, tá? Hematose são as trocas gasosas que ocorrem entre alvéolos e capilares. Aqui está o nomezinho, ó. Hematose significa trocas gasosas. Bom, sobre a respiração, a gente diz que a respiração é um movimento de inspirar e expirar. Isso é genericamente chamado de ventilação pulmonar. O processo de renovação do ar dos pulmões, né? Que a gente já viu que é o que está dentro dos pulmões na realidade. Isso só vai acontecer devido a 2 músculos, o diafragma e os músculos intercostais. O diafragma é um músculo que fica embaixo dos pulmões, tá? É uma membrana que divide o nosso tórax, né? A parte de cima do abdômen, que é a barriga.
Então, o diafragma é um músculo que apenas nós, os mamíferos, possuímos. As aves, peixes, répteis, anfíbios não possuem o diafragma, é a estrutura evolutiva que nós desenvolvemos aí no decorrer da evolução, tá? E aí, o que é que o diafragma ele faz para que a gente consiga respirar? O diafragma, ele contrai, ele contrai para baixo, puxando os pulmões para baixo. Nesse momento, o ar entra nos pulmões, trazendo oxigênio. Quando o diafragma relaxa, de novo volta para o seu lugar de origem, empurra os pulmões e aí o ar sai, tá? Então, a ventilação pulmonar não acontece por causa dos pulmões, acontece por causa do diafragma junto com os músculos intercostais. Tá, e quem são os músculos intercostais? Os músculos intercostais são os músculos que ficam entre as costelas, olha só. Então, a gente tem um músculo que fica entre cada costela ali. E ele se expande e ele reduz, tá? Então, esses músculos também, assim como o diafragma, olha só a setinha. Quando o diafragma puxa para baixo, os músculos intercostais puxa para fora. Então, a caixa torácica aumenta, inflando de ar os pulmões. Já quando a gente expira, acontece o contrário. Olha só, o diafragma volta ao seu lugar de origem, a gente diz que ele relaxa, e os músculos intercostais também voltam ao lugar de origem, comprimindo os pulmões, fazendo com que o ar saia, devolvendo ali o gás carbônico para a atmosfera, tá? Então, esse movimento é feito por esses dois músculos extremamente importantes, tá? Então, aqui é o resumo do que eu falei, na inspiração e na expiração, esse movimento acontecendo. Falando um pouquinho sobre a hematose, como eu já falei para vocês, que é a troca gasosa que ocorre dentro dos alvéolos para os capilares, né? Então, resumindo isso, dentro do sangue tem uma célula chamada hemoglobina, hemácia, né? E a hemácia possui a proteína chamada hemoglobina. É a única célula responsável por atrair o oxigênio e distribuir o oxigênio pelo nosso corpo, tá? Assim como também ela tem atração ao gás carbônico e tira todo o gás carbônico do nosso corpo para levar aos pulmões, mais precisamente nos alvéolos. Então, resumidamente, o que é que acontece? Quando a gente inspira, os alvéolos enchem de oxigênio, enchem de ar, né? Carregado de oxigênio, o oxigênio atravessa os alvéolos, cai na corrente sanguínea, nos capilares. Dentro dos capilares tem sangue riquíssimo em hemácias, né? Essas hemácias colam-se, se prendem no oxigênio, se carregam com o oxigênio e vai pela circulação distribuindo esse oxigênio por todo o nosso corpo. A moeda de troca é o gás carbônico. Então, quando as hemácias liberam oxigênio, elas pegam o gás carbônico que já está no nosso corpo produzido pelas células e volta pela circulação de novo para os pulmões, para os alvéolos, para distribuir o gás carbônico que ela capturou e capturar o oxigênio que os alvéolos transferiram para ela. Tá? Então, a hemácia consiste nesse processo. Olha aqui a setinha, galera. Ó, o de azul é o gás carbônico, de vermelho é o oxigênio. Então, percebam, isso aqui é o alvéolo e isso aqui é o vaso. Então, na medida que o gás carbônico cai no alvéolo para sair, o oxigênio cai no vaso para circular. Fechou? Isso aí. Bom, já falei sobre a hemácia carregar também o gás carbônico. A gente vai falar um pouquinho sobre distúrbios do sistema respiratório. A gente vai ver alguns exemplos, tá? Sinusite, asma e bronquite crônica, tá? Também vai ver câncer de pulmão ali no finalzinho. Bom, a sinusite é uma inflamação nos seios da face, que fica ali do ladinho do nariz. Nessa região, quando inflama, a gente tem uma dor muito, muito séria ali naquela região, que afeta também a dor de cabeça, a cefaleia, né? A dor de cabeça, e entope, coriza, né? Então, através de tratamentos com anti-inflamatório, proposta por um médico específico, a sinusite, ela vai, ela não tem cura, mas ela tem tratamento. Então, ela vai passar. Então, os indivíduos que têm sinusite tratam a sinusite quando esporadicamente acontece alguma crise. A asma brônquica é caracterizada pela redução do calibre dos brônquios, que são os brônquios, aquela bifurcação.
Então, quando ele reduz, ele tem uma largura, né, um diâmetro. Então, por algum motivo de irritação, ele pode comprimir, o cano fica um pouco mais estreito, dificultando a passagem do ar. Aí traz a sensação de falta de ar. Daí, então, a pessoa vai tomar um medicamento, que é um vasodilatador, que no caso vai abrir de novo os brônquios para que o ar passe normalmente, beleza? Já a bronquite crônica é caracterizada pela inflamação ou obstrução, que é obstrução, entupimento dos brônquios também, ó, dos brônquios de novo. Então, quando inflama e obstrui e tem ali uma alta produção de muco, que no caso é catarro, né, galera? Então, a gente chama de bronquite crônica, também tratada com medicamento, que no caso vai reduzir a concentração do muco e desobstruir a área ali para que o ar passe. O enfisema pulmonar tem uma consequência sobre a obstrução completa dos bronquíolos, ou seja, depois dos brônquios, né, que é quando fica mais fininho ali a tubulação do pulmão, né, se eu posso dizer assim, para que vocês me entendam. O que aumenta a resistência do transporte de ar, também trazendo uma sensação de falta de ar, tá? Principalmente na expiração. O enfisema acontece mais quando a pessoa sofre algum acidente que bate a caixa torácica com muita força, isso pode acontecer. E o câncer de pulmão, que são tumores malignos, ou seja, um câncer é uma má distribuição e divisão das células de qualquer que seja a parte. No caso do pulmão, é devido a um problema genético ali, ou um problema ocasionado pelo cigarro, por exemplo, que tem substâncias cancerígenas. Essas substâncias afetam a célula do pulmão, fazendo com que elas se dividam de forma errada, né? A sua divisão aumenta demais, perde o controle, formando tumores. E esses tumores aí, quando malignos, causam aí o câncer, podendo até levar à morte, né? Então, grande parte o grande número de pessoas que têm câncer de pulmão é devido ao cigarro, mas não necessariamente é só por causa disso, tá? Tem pessoas com problema com uma demanda genética, né? Então, que nunca fumou e que pode desenvolver, isso pode acontecer. Mas eu tô falando que a maioria dos casos de pulmão de câncer é devido ao uso do cigarro. Beleza, pessoal? Então é isso, a gente fica por aqui. Aqui tá um leve resuminho. Qualquer coisa é só dar um pause aí para vocês darem uma olhadinha no resuminho. Fica com Deus e até a nossa próxima videoaula. Beijinhos!